No resumo de hoje de nossa jornada do ano bíblico, daremos continuidade à história do feiticeiro que abençoou o povo de Israel. Nosso resumo hoje está baseado em Números capítulos 24, 25 e 26. Como Balaão era um feiticeiro, procurava sinais ou presságios que o ajudasse a predizer o futuro. Nessa situação estava claro que o próprio Deus estava falando, e por isso Balaão não precisava de nenhum outro sinal, real ou até mesmo imaginário. Números 24, verso 1. Embora os motivos de Balaão não fossem corretos, ele agiu corretamente ao abençoar Israel. A mensagem de Deus o enchera de tal maneira que Balaão disse a verdade. Ao fazer isso, perdeu a recompensa que o atraíra a falar. Permanecer fiel à palavra de Deus pode nos custar promoções e vantagens a curto prazo. Mas aqueles que preferirem Deus ao dinheiro, um dia terão como recompensa as riquezas celestiais incomensuráveis. Em uma de suas mensagens mais inspiradoras, Balaão profetiza o sinal do nascimento do Messias. Uma estrela que procederia de Jacó. Números 24, 15 a 19. Com certeza, esta é uma referência à vinda do Messias. Provavelmente foi essa profecia que convenceu os astrólogos a fazerem uma longa viagem até Israel procurando o menino rei que tinha acabado de nascer. Parece estranho que Deus usasse um feiticeiro como Balaão para predizer a vinda do Messias. Mas isso nos ensina que Deus pode usar qualquer coisa ou qualquer pessoa para realizar seus planos e propósitos. Ao usar um feiticeiro, Deus não torna aceitável a feitiçaria. Para falar a verdade, a palavra de Deus condena a prática da feitiçaria. O povo de Israel se deteve então em Sitim, e o povo começou a se prostituir com as filhas de Moabe. Números 25, verso 1. A Bíblia, a palavra de Deus, não diz como os israelitas se envolveram em imoralidade sexual. O que sabemos é que a prostituição sagrada era costume das religiões pagãs dos cananeus. Misericórdia, Senhor! Ao que tudo indica, os israelitas não pensavam em adorar ídolos. Eles estavam interessados apenas em sexo. Logo começaram a frequentar festas locais e celebrações familiares que envolvia a adoração a ídolos. Dentro de pouco tempo já estavam completamente envolvidos, absorvidos pelo costume e pela cultura pagã. Seu desejo de prazer e diversão fez com que relaxasse com seu compromisso espiritual com Deus. A combinação do pecado sexual com a idolatria, no final das contas, foi a ideia de Balaão para corromper os filhos de Israel. Números 25, 1 a 3. Você alguma vez na vida já relaxou seus padrões ou algum princípio bíblico para justificar seus desejos e prazeres? Devemos ter muito cuidado para não sermos presa fácil do inimigo. Ele nunca apresenta o pecado como realmente é. Muitas vezes o pecado vem disfarçado de desejos e prazeres. Baal era o deus mais popular na terra de Canaã, a terra que o povo de Israel estava prestes a entrar. Representado por um touro, símbolo de força e fertilidade, ele era conhecido como o deus das chuvas e das colheitas. Durante seus anos em Canaã, os israelitas continuamente eram atraídos à adoração a Baal, em que a prostituição tinha a sua grande participação. Como Baal era tão popular, seu nome era frequentemente usado como um título genérico para todos os deuses locais. A longa peregrinação de Israel pelo deserto estava dando os primeiros sinais do seu fim. Israel havia feito seu primeiro censo quando deixou o Sinai pela primeira vez. E depois de 40 anos do deserto, e agora após a morte de praticamente todos os membros daquela geração, era o momento de fazer um segundo censo. Números 26, 1 a 4. Essa nova geração estaria pronta para seguir a Deus e entrar na terra prometida que o Senhor havia prometido aos seus antepassados.
Acampados ao pé do Jordão, na altura de Jericó, Números 26, verso 3, os israelitas estavam margeando a terra prometida, às vésperas de adentrar no lugar tão aguardado e almejado. A começar pela tribo de Ruben, foram contados as tribos, terminando com a contagem especial da tribo de Levi. O livro de Números registra alguns milagres dramáticos. O censo é um milagre silencioso, mas poderoso, e acredite, frequentemente negligenciado. Uma nação inteira se mudou de uma terra para outra, perdeu toda a sua população adulta e ainda assim conseguiu conservar a sua orientação espiritual. Os 40 anos do deserto serviram para forjar um povo que chamasse o pecado pelo nome e levasse adiante de geração em geração os princípios inegociáveis de Deus. Às vezes pode parecer que Deus está operando milagres dramáticos em sua vida, mas Ele frequentemente trabalha de maneira silenciosa para alcançar seus propósitos, a curto ou até mesmo a longo prazo. Há uma necessidade urgente de homens e mulheres nos dias de hoje que sejam obedientes como Noé, tão nobres como Ló e tão corajosos e fiéis como foram Josué e Calebe. Uma geração de cristãos que não se contamina com o mal, que não se corrompe com as influências e que confia nas promessas de Deus, ainda que o nosso mundo nos odeie, porque somos cristãos. O Senhor tem uma recompensa eterna para dar ao seu povo, segundo, é claro, a cada uma de suas famílias. Que Deus te abençoe!